Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo é o de número 21. E o título da mensagem desta manhã é Cuidado com as pequenas coisas. Olha o que diz o livro de 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu lembro que antigamente eu sempre via isso pela manhã. A minha mãe, ou pela noite, a minha mãe ela separava, ela pegava uma bacia, abria o saco de feijão e ela precisava separar os grãos bons dos grãos ruins. Eu lembro que eu gostava de ajudar ela nisso. E eu perguntava, mãe, esse aqui é um grão ruim? Você via ali pela aparência dele se ele estava sendo se ele era um bom feijão ou se ele era um grão ruim, se tinha algumas sujeiras no meio daquele feijão, pedras, para você jogar fora e você só cozinhar aqueles que estavam melhores, aqueles que eram os selecionados. E da mesma maneira, nós não podemos fazer isso, da mesma maneira não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim em nossas vidas. Nós não podemos, na nossa vida, fazer essa seleção como a gente fazia antigamente do feijão. Nas nossas vidas, a gente olha assim, isso aqui é bom, deixa aqui, isso aqui é ruim, deixa aqui. A gente faz essa separação e a gente escolhe ficar com o ruim. A gente não pode fazer essa escolha. Muitas vezes nós tropeçamos em coisas que são muito grandes, nós tropeçamos em pedras que são muito grandes. Por quê? Porque nós conseguimos detectar o perigo e nós desviamos dela. Mas nós muitas vezes tropeçamos em pequenos obstáculos, porque esses pequenos obstáculos se tornam desprezados por nós. Por eles serem pequenos, a gente acaba deixando de lado, a gente acaba não dando a devida importância. E por isso é preciso vigiar nas pequenas coisas, para não darmos oportunidade do inimigo fazer o que ele quiser em nossas vidas. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas. Pequenas pedras que ofuscam os seus olhos de ver a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Então, eu pergunto para você nesta manhã de quinta-feira, você tem tropeçado em pequenas coisas? Então vamos refletir em algumas coisas que são pequenas, mas que são perigosas demais na vida de um crente. E a primeira coisa que eu uso aqui como exemplo são as raposinhas. Olha o que diz o livro de Cânticos dos Cânticos, Cânticos de Salomão, capítulo 2, o seu verso 15. Cânticos de Salomão, capítulo 2, o verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para você que não sabe, as raposinhas são bichinhos pequenos e aparentemente muito dócil por sua beleza, mas elas são vorazes em destruir um vinhedo. E quando as parreiras, a plantação ali das uvas já estão floridas para que possam dar as uvas, as raposinhas elas vinham e comiam as flores, comiam os brotos, e aqueles brotos não davam mais o fruto. As raposinhas representam, por exemplo, os nossos bichinhos de estimação, ou podemos dizer, os nossos pecados de estimação. Práticas que são aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras das nossas vidas. Práticas que podem ser destruidoras na vida de um cristão.
O inimigo muitas vezes disfarça o pecado para ele enganar o seu possível efeito, os seus possíveis eleitos. E eu pergunto para você nessa manhã, como forma de reflexão, você tem algum pecado de estimação? Algum pecado que fica ali te atormentando? E eu digo para você, cuidado com coisas pecaminosas disfarçadas. Aquela coisa que talvez possa parecer inofensiva para você, que talvez na sua mente seja, é só hoje, eu vou me segurar, eu vou me aguentar, eu não vou fazer mais depois disso. É a última vez. Cuidado com as coisas pequenas disfarçadas, porque elas podem destruir toda a sua plantação, toda a sua vegetação, todo o seu plantio por coisas pequenas. Então, cuidado com coisas pecaminosas disfarçadas. Outro exemplo, mosquitos. Eclesiastes, capítulo 10, o primeiro versículo. Eclesiastes 10, o primeiro versículo diz o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O texto usa como ilustração um vaso de ungento cheiroso, perfumador, como o que Maria derramou aos pés de Jesus. Mas se o perfumador, se esse perfume, essa pessoa que prepara o ungento, essa pessoa que faz o perfume, deixar exposto uma mosca, e essa mosca cair nesse perfume, ela faz com que aquele óleo cheire mal, em vez de ser um cheiro gostoso, um cheiro agradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos crentes. Deus renova e enche a sua vida com o Espírito Santo. Você é renovado pelo Espírito Santo, você vem aqui, você escuta uma palavra e você é renovado por aquilo, e você é cheio da unção de Deus, e você é renovado pelo Espírito Santo. Mas logo depois que você sai daqui, ou logo que depois você sai da presença do Senhor, vem o inimigo e manda um pequeno mosquito para te atribular, manda um pequeno mosquito para tirar sua bênção, para tirar o seu foco, e estraga todo o seu perfume, faz com que todo aquele óleo se estrague por causa de um pequeno mosquito. Assim nas nossas vidas também, nós somos renovados, nós buscamos a Deus. Eu lembro que logo no início da minha conversão, uma das grandes dificuldades que eu tive foi a constância, permanecer fiel a Cristo. Eu lembro que na época que eu me converti, em 2008, que eu recebi a Jesus, eu estava naquele primeiro amor, eu estava pegando fogo. E logo se passaram, isso foi no acampamento, e logo se passaram alguns meses, eu lembro que isso foi apagando, ou seja, eu permiti que o mosquito ele caísse na unção, no óleo do Espírito Santo que estava sobre a minha vida, como nós ilustramos aqui nessa passagem de Eclesiastes, e aquilo ofuscou tudo aquilo que eu tinha sentido, aquilo que eu tinha vivido. E eu vivia de acampamento em acampamento nos primeiros anos da minha conversão. Então, o inimigo, o diabo, ele vem com um pequeno mosquito para nos tirar o foco, para acabar com toda a nossa unção, para acabar com todo o nosso óleo, para que nós pensamos, para que nós tenhamos isso na mente. Agora já foi, vou largar tudo. Jesus falou contra os fariseus, que eram pessoas detalhistas e exigentes, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O perfeccionismo muitas vezes só atrapalha. E mosquitos, você sabe, são insetos que perturbam, apesar de serem tão pequenos e insignificantes. Por exemplo, se viesse um mosquito agora e ele ficasse zunindo aqui no meu ouvido, isso com certeza ia me atrapalhar, ia me tirar o foco aqui da mensagem. E é isso. Nós lemos
no livro de Êxodo, que uma das pragas foi o enxame de moscas que entrou na casa para perturbar as famílias. Mas nas casas de Deus não entrou uma mosca sequer. Muitas vezes na família, nas nossas relações, por causa de um mosquitinho, uma coisa ínfima, a pessoa perde a paz e, por exemplo, estoura com quem devia amar. Deus não mandou moscas nas casas dos seus servos porque quer ver nossas famílias em paz. Expulse da sua vida os mosquitos. Expulse da sua vida o espírito de raiva, a inquietação, a intolerância que tem atrapalhado a servir a Deus e amar os seus familiares. Aprenda a revelar coisas pequenas em prol da paz. Você tem deixado que os mosquitos te perturbem? Não perca a sua unção, não perca a sua presença com Deus, não perca a sua essência com Deus por causa dos mosquitos, por causa de coisas pequenas, por causa de coisas banais. Terceiro exemplo que nós podemos usar, agulhas. Lucas 18, 25 diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As agulhas são muito pequenas e são difíceis de manusear. Eu, por exemplo, os meus dedos são um pouco gordinhos e para eu tentar mexer naquilo não dá certo. Para tentar então passar a linha no meio daquele buraco minúsculo é muito difícil. E se a pessoa não tiver boa visão, ela não consegue fazer aquilo. Ela não consegue colocar a linha na agulha. O que representa a agulha e o camelo nesse versículo que nós acabamos de ler? O camelo que Jesus falava para os seus discípulos, que eram pescadores, se trata de uma corda muito grossa de amarrar o barco. Jesus comparou aquela corda que não pode entrar em uma agulha. A agulha também pode ser uma das portas estreitas que em Jerusalém existiam em Jerusalém e outras cidades muradas. Eram passagens bem finas nos muros de lugares onde não se queria que um camelo entrasse para evitar a sujeira e o mau cheiro. Um camelo não conseguia entrar nessas portas. Em qualquer dessas interpretações do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo. É difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas o rico não é só aquele que tem muito dinheiro. Uma pessoa pode ser pobre e se achar melhor do que os outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidade das coisas, sentir necessidade de pessoas e ser sensível a Deus. Muitos que não têm dinheiro são arrogantes e orgulhosos, como se fossem ricos. E o orgulho ele impede de entrar no reino dos céus. O orgulho impede de entrar no reino de Deus, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. E quando a pessoa se acha grande demais, orgulhosa demais, fica grossa como um camelo, e aí não tem igreja que caiba tal pessoa, porque se vê maior do que a própria porta da igreja. Você tem se achado um rico, está satisfeito e não precisa de nada, não precisa de ninguém. Nunca pense que não precise de ninguém. 4. Fagulhas. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. E também uma palavra maldita destrói vidas, acaba relacionamentos, acaba com famílias. A língua tem o poder de matar
e tem o poder de dar a vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas? Se tivesse como engolir de novo as nossas palavras, creio que muitos ficariam entalados com coisas tão duras que nós acabamos falando. A ira é o combustível que acende a fagulha na língua. E nós cuspimos todo tipo de coisa. Cuidado quando a ira começar a esquentar. Cuidado quando o problema vier e você sentir vontade de falar certas coisas. Cuidado quando tentarem tirar a sua paz e você proferir palavras que só vão te destruir. Só vão destruir as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado que quando tentarem tirar a sua paz. Cuidado quando te ameaçarem, falarem coisas para você que não são verdades. Cuidado quando a ira começar a esquentar dentro de você, para que você não fale palavras que desagradem a Deus, ofendam os seus irmãos. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir as pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que você fala? Pelas suas palavras, você será julgado. Tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado. Último que eu uso como exemplo aqui nesta manhã, ciscos. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Imagina só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho de outra pessoa. Seria muita incoerência, certo? Mas todos nós somos incoerentes como seres humanos. Nós precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é muito pequeno diante de uma trave. E quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Mas consigo mesmo ou com quem quer defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Nós temos dificuldade em olharmos para nós mesmos, ou olharmos para as pessoas que nós amamos muito. Às vezes não suportamos coisas pequenas e caímos em coisas muito maiores. Não podemos ver pequeno cisco no olho de outra pessoa se tivermos um poste na frente do próprio rosto. É muito claro essa passagem. Então precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir os nossos defeitos sem ficar procurando os erros dos outros. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e ele precisa manchar de alguma forma a sua vida. Mas lembre-se, você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Jesus. Vigie para não ter um poste diante de si. Você pode cuidar de outros irmãos, você pode ajudar outros irmãos, mas vigie para não ter um poste diante de si. Cuidado com as pequenas coisas. Não diga que essas coisas são irrelevantes demais. E eu termino essa mensagem dizendo alguns casos muito verdadeiros que você pode encontrar na palavra de Deus. Cuidado com as pequenas coisas. Na Bíblia nós vemos muitos homens de Deus que pecaram em pequenas coisas e acabaram perdendo a sua bênção. Quer saber? Adão e Eva, eles pecaram por causa de uma fruta. Caim matou Abel
por causa de inveja de uma oferta. Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilhas. Sansão entregou o seu segredo por causa de uma charada. O que é? O que é? Através de uma mulher. Judas perdeu a sua salvação. Judas entregou Jesus por causa de 30 moedas. Jonas ficou irado por causa de uma planta que secou. Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu porque não era permitido fazer isso. Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Não perca a sua bênção por causa de nada, nem grande nem pequeno. Eu termino essa mensagem nessa manhã perguntando para você: será que tem alguma coisa pequena impedindo a sua vida? Impedindo você de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele na sua vida? Através dessa mensagem, que você possa refletir. E se tiver algum empecilho, coisas grandes ou coisas pequenas, que tenha atrapalhado o seu caminhar, tenha atrapalhado a sua vida, hoje é dia de você retirar essas coisas, porque Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.